Muito bem, turma de semi-extensivo 2024, começando aqui a nossa aula de hoje, tá? Aula de matemática. Sou o professor Arthur. Muito prazer em estar falando com vocês, por enquanto nesse modelo à distância, mas em breve, muito em breve, de forma presencial. Eu vou comentar algumas coisinhas que foram surgindo aqui no pré-aula, né, para quem foi entrando e pegando a conversa em andamento, ou também para quem está vendo gravado, e depois a gente começa a nossa aula propriamente dita, tá? Eu já vou aproveitar e compartilhar a tela, que depois já vão localizando um pouco sobre qual é o nome, disciplina, qual é a parte do livro que a gente vai utilizar, e assim por diante, tá? Então já vou compartilhar a tela por aqui. Bom, acho que já deve estar aparecendo para vocês, porque para mim diz que sim. Eu já vou deixar o modelo tela cheia aqui. E seguinte, pessoal, então eu sou o Arthur, prof de matemática, mas também sou um dos diretores do curso. Na quinta-feira, para quem participou da aula, acho que a grande maioria participou, né? Eu também fiz a apresentação para vocês sobre a Plural, né? Que é super importante nesse momento, sobretudo com o livro digital, mas vocês vão utilizar a Plural bastante ao longo desse tempo aqui com a gente no Ando. E em relação à matemática, né? Vocês têm três professores de matemática, eu, Bruna e o Eduardo Vaqueiro. Depois eu vou comentar qual é a divisão de setores que a gente faz, porque cada disciplina pode ter um, dois ou três setores, ou seja, um, dois ou três professores que dividem as partes da matéria, assim, e eu vou mostrar como é que é na matemática, tá? Depois as diferentes disciplinas vão poder explicar também a divisão, cada uma explica da sua forma, né? Não tem uma regra padrão para isso. Então, eu vou apresentar o que vai ter na aula de hoje, tá? Eu vou fazer uma apresentação da matemática muito curtinha sobre o que você tem que esperar da matemática na URGS, nesse vestibular que é local e que tem suas características próprias. Cada universidade pública que tem seu vestibular, URGS, USP e outras públicas ao longo do país tem as suas características próprias, então a gente tem que saber como é que a URGS se comporta em relação à matemática, como é que é no Enem, né? Como é que a matemática no Enem é cobrada, e vou comentar então essa divisão dos conteúdos aqui no Ando, tá? E vocês vão ver que a divisão ela está muito de acordo com os principais conteúdos que são cobrados, tá bem? E depois a gente vai começar, propriamente dita, nossas aulas um e 2. Não vamos ver duas aulas juntas, não. É que muitas matérias vocês vão ver e que o livro vai prever uma aula, duas aulas, às vezes três aulas. Isso varia de conteúdo para conteúdo, tá? Então, o conteúdo de hoje ele é previsto para duas aulas. Vai ser hoje e mais a semana que vem também, tá bom? Bom, algumas coisas que foram surgindo no pré-aula, que eu vou comentar rapidinho agora, tá? Primeiro, em relação a livro, vocês vão usar, por enquanto, o caderno do aluno 1. São 4 cadernos do aluno ao longo do tempo, mas eles são cronológicos, tá? Não é assim, eu vou dar aula no 1, depois o professor vai dar aula no 2, e depois no 3, não. Ao longo do ano a gente vai avançando todo mundo junto, todas as matérias, matemática, biologia, etc., todas vão avançando ao longo dos cadernos. Claro que pode ter um momento em que eu vou estar no 2 e vai ter algum professor no um ainda. Ou eu vou estar no 2 e alguém chegou no 3. Isso pode acontecer ao longo do tempo, mas no início todo mundo parte do caderno um. Tá? Acho que alguém está com o microfone aberto. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, gente. Tudo tranquilo. Bom, deixa eu só fixar minha tela aqui para poder minimizar um pouquinho e enxergar um pouco mais minha tela também. Tá. Seguinte, essa foi uma pergunta que surgiu. Não sei se tem alguma outra coisa que eu possa reforçar nesse momento. Ah, sobre o horário. O horário de hoje, gente, já é o horário que está valendo, tá? A gente já está com o horário fechado. Eu acho que ainda hoje, senão amanhã vocês recebem já esse horário publicado no grupo, com todos os dias, né, de segunda a sexta, quais são as 4 aulas que vocês têm por dia. A menos de alguma modificação, às vezes pode ter, né? O ângulo conta com professores das principais escolas de Porto Alegre, então sempre tem algum ajuste que pode ser feito no início, mas não é para ter mudanças significativas, tá? Então, em tese, nós já temos o horário fechado. Então, as aulas que vocês têm hoje, comigo, eu acho que depois Pedro de Física, Vaqueiro de Matemática e Foze de Biologia, em tese é para ser o horário de vocês da segunda-feira. Depois vem terça, quarta, quinta e sexta, tá? Até aqui, gente, tudo bem? Alguma dúvida mais geral, assim, antes de começar aquilo que eu preparei para a aula de hoje? Se alguém quiser aproveitar nesse momento. Professora, a única dúvida é se é confirmado que amanhã já vai ser presencial. Ótima pergunta, tá?
Eu estou aqui no ângulo, tá? Deixa eu sair da frente aqui, ó. Estou aqui na sala dos professores, que tem quadrinhos, assim, de nossos eventos e tal. Eu estou aqui no ângulo agora, dando aula daqui. O grupo de funcionários está aqui, os professores não, tá? Mas os funcionários estão aqui, deixando a sede toda limpa, etc., porque ela ficou 2 semanas fechada, né? Então, a gente está agora reorganizando tudo e a gente está com a questão da água ainda com uma pequena interrogação, tá? O que que acontece? A estação de tratamento de água, a ETA, né? Essa sigla, acho que de repente alguns de vocês já passaram a conhecer nesse contexto que a gente está. A ETA que abastece aqui é a ETA Moinhos de Vento, tá? Só que aqui está no no topo topográfico, tá, dessa ETA. A água já chegou aqui, só que ela está com um fluxo muito lento e não está enchendo a caixa d'água. O que entra de água já é utilizado direto. Então, assim, eu vou acompanhar aqui até o final da tarde, até então acabar o expediente hoje aqui, para a gente ter a informação mais concreta possível. A gente não tem como abrir o ângulo sem estar com abastecimento completo, ou no mínimo mais suficiente de água, porque tem vocês no turno da tarde, tem alunos do extensivo de manhã, tem alunos do colégio, mais todos os funcionários e professores. A gente não tem como abrir se não tiver uma capacidade mínima, tá? Hoje, certamente, até o final da tarde, assim, ali pelas 18 horas, a gente vai tomar a decisão sobre a aula amanhã ser presencial. Minha expectativa e minha torcida é de que sim, seja já presencial. Só que a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade e por isso que a gente vai deixar para confirmar mais tarde, tá bem? Oi, Tá eu bom, tenho. Sara, obrigada. De nada. E mais alguém, gente, com alguma outra dúvida? Oi, eu tenho uma dúvida, na verdade, que tu comentou que a gente vai ter, tipo, aula de matemática com mais de um professor, por exemplo. Aí, Uhum. tipo, para separar no caderno, eu colocaria separado as aulas de professores diferentes ou eu coloco, tipo, tudo na mesma matemática? Boa, tá. Olha só, no livro já tem a separação dos setores. No caderno, se tu for utilizar um caderno para ir anotando as coisas, é bom separar como se fossem matérias diferentes, porque realmente eu vou dar uma parte que a Bruna não vai dar, por exemplo. Eu, por exemplo, vou dar álgebra, ela vai dar geometria. Então vão ser conteúdos que não vão se misturar. Então é bom ter separadinho, sim, tá? Tá certo, muito obrigada. De nada. Bom, gente, se alguém tiver outra dúvida, pode perguntar em seguidinha, mas vou iniciando aqui a parte, então, da nossa aula. E quem lembrar de perguntas e quiser perguntar coisa em seguida, pode perguntar, tá? Gente, essa aqui é uma tabela de minha autoria, tá? Fui eu que criei cada uma das linhas e colunas dessa tabela, que reúne a informação sobre o que cai mais e quanto que cai no vestibular da URGS de matemática, tá? Então, aqui, o que tem nessa tabela? Vocês conseguem ver no início ali, ó, que são as 15 questões, que é o modelo atual da URGS, ó. Vou destacar com a cor vermelha ali em cima, ó. 15 questões. Quando que a URGS passou a ter 15 questões do vestibular? Não sei se todo mundo está bem ciente disso e tal, mas foi a partir de 2022. Então, os últimos 3 vestibulares, que foi 2022, 23 e 24, a URGS sempre conta o ano de ingresso dos alunos. Então, o vestibular de 24, mesmo que ele tenha acontecido em dezembro, novembro de 23, ele é chamado de URGS 2024. Vocês, por exemplo, vão fazer o URGS 2025, porque o ano de ingresso de vocês, né, se tudo der certo e vai dar certo, será em 2025. Então, o Enem que vocês fazem agora é 2024, mas o vestibular da URGS é chamado 2025. Enfim, foram 3 anos, pessoal, 3 anos que teve já essa prova de 15 questões. A gente super aposta numa tendência. Aliás, aposta não, né? Já saiu o edital, o edital não, já saiu a data, né, de provas, já saiu o formato, então a prova mantém 15 questões para esse ano. Então, assim, ó, o que eu tenho nessa tabela, tá? Cada uma das cores que tem ali indica em cada uma das questões do número 46 até o número 50. Por que esses números 46? Por que não é da 1 a 15, por exemplo? É que matemática é a quarta prova do primeiro dia. Quando tu pega todos esses anos de vestibular aí, a matemática é sempre a última prova do primeiro dia. Claro, tu pode fazer matemática primeiro, se quiser. Mas eu só deixo a numeração original, eu deixo a numeração original para ajudar vocês, quando forem pegar a prova em PDF no site da URGS, por exemplo, para poder verificar. Então, vocês vão poder verificar, por exemplo, só para dar um exemplo, que a questão 46 de 2022, a primeira ali, ó, é azul claro. O que é azul claro? É a parte de álgebra mais, assim, de equações e funções, muito do que vocês vão ver comigo, por exemplo, tá? Eu vou dar toda essa parte de álgebra, além de outras partes também. É, tô vendo. Gente, tem alguns microfones abertos, não sei se são perguntas ou alguém esqueceu aí. Depois, pessoal, tem uma coluna que eu coloquei ali, ó, vou destacar na cor vermelha, média de 2011 a 2020. Como assim a média? Não é a média de acertos, tá? É a média de quantidade de questões de cada um dos conteúdos. Vocês devem saber que a URGS até 2020 tinha 25 questões.
Quando a prova reduz de 25 para 15, existia uma dúvida de todo mundo, dos professores, dos vestibulandos, e a dúvida era a seguinte: o que que aconteceria com as questões por conteúdo? Por exemplo, matemática básica, tá? Que costumava ter 4,8 questões. Tinha 4,8, claro, 4, 5, né? Varia de ano para ano, isso aqui é a média. O que que aconteceria com a redução de 40%? 40%, pessoal, porque de 25 questões para 15 reduz 40%, tá? A minha expectativa, isso aqui é eu, Arthur, tá? Eu esperava uma redução proporcional de 2,9 questões aproximadamente. E vejam que nesses conteúdos, aqui é matemática básica, tá? Porcentagem, produtos notáveis, regra de 3, estatística. Olha só o que que aconteceu. Em 2022, 4 questões. 2023, 4. 2024, 3. Vejam que ficou próximo ali, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos do que eu estava prevendo. E isso para cada um dos conteúdos. Gente, eu não vou examinar toda essa tabela com vocês. Isso aqui é para vocês estudarem depois, tá? Para vocês saberem quais conteúdos caem mais, quais caem menos. Só para dar um exemplo do que cai muito pouco, vocês não tem que dar muita bola, tá? Sistemas lineares, vou destacar aqui com um marca-texto, tá? Olha só quanto que caía antes, 0,8, ou seja, menos de uma questão por ano. Reduzindo 40%, 0,5. Gente, não caiu sistemas lineares, olha só, em nenhum dos últimos 3 anos. Será que vocês têm que loucamente estudar sistemas lineares? Claro que não. Vou até apagar antes que alguém ache que isso aqui é importante, tá? Não, é um conteúdo que não cai, praticamente não caiu nos últimos anos, né? Agora, vamos ver um conteúdo importante, por exemplo. Claro, matemática básica é importante, mas são muitos conteúdos juntos, né? Porcentagem, produtos notáveis, etc. Mas vamos pegar um conteúdo mais específico, tipo geometria plana. Olha como geometria plana é importante. Quanto que caiu de geometria plana? Quantas questões? Em 15, tá? Em 15 questões, caíram 2, 4 e 3. Bah, isso é um baita peso, né? Imagina, 3 questões é 1/5 da prova. Então, gente, isso mostra para vocês quais conteúdos caem mais e quais caem menos de matemática no vestibular da URGS, tá? No próximo slide tem essa tabela na versão completa. Eu coloco a versão completa só por curiosidade, tá? Quem quiser depois examinar isso com calma e tal, vai fazer isso. Não quero assustar ninguém, mas só para vocês verem como é que é essa tabela. Tudo feito por mim, tá? É um levantamento de todo o vestibular da URGS desde 2011 até 2024, com a diferença de que houve uma redução do número de questões e aí modificou um pouquinho o padrão da prova, tá? Isso aqui serve para vocês fazerem um estudo depois. Eu não vou dedicar minha aula para fazer isso, porque eu poderia ficar um período inteiro examinando quais conteúdos caem mais, quais caem menos e tudo mais, tá? Mas isso fica para estudo de vocês depois. Meu primeiro grande objetivo aqui era com vocês mostrar um pouquinho, né, do que diz respeito ao vestibular da URGS, né? O que cai mais em matemática no vestibular da URGS. Vou fazer a mesma coisa para o Enem agora, mas com uma tabela um pouco diferente, porque ela não é de minha autoria, ela é do próprio material do ângulo, tá? Tudo bem até aqui? Fez sentido essa apresentação até agora? Sim. Tudo certo. Tudo certo? Então tá. Gente, no caso do Enem. Oi? Acho que alguém acabou. Eu mutei ali, tá? Tinha um microfone aberto na microfonia, daí eu preferi mutar. Mas se for dúvida, por favor, pergunta. No caso do Enem, pessoal, o ângulo, tá? Que é esse sistema nacional, com vários cursinhos e colégios no Brasil afora, ele faz a cada 3 anos um super levantamento que inclui o Enem, não só da primeira aplicação, mas do Enem digital, o Enem da segunda aplicação, etc. Só que como ele faz a cada 3 anos, eles não lançaram ainda, deve ser em algum momento desse ano, um pouco mais para frente, o último triênio. Porque vejam, aí tem os dados de 18, 19 e 20. Esse ano vai sair o relatório de 21, 22, 23. Mas não tem muito problema porque o Enem não varia tanto. O Enem não mudou, por exemplo, nos últimos anos o número de questões. Tipo, o Enem mudou em 2009. De 2009 para cá, são 45 questões para cada uma das áreas, inclusive matemática, né? Importante dizer que matemática é uma área sozinha no Enem, diferentemente das outras matérias. Por exemplo, enquanto no vestibular da URG vocês têm biologia, química, física separadas, no Enem vocês têm elas juntas na ciência da natureza, né? Matemática é a única matéria que é sozinha na URGS, né? Que é uma disciplina da URGS e que é também sozinha no Enem, tá? E aí uma coisa interessante, muitas pessoas dizem, as provas do Enem e da URGS são muito diferentes. Bom, em algumas matérias até pode ser verdade. Para essas que têm que se juntar para formar uma área, por exemplo, filosofia, sociologia, geografia e história, quando se juntam para formar uma área, é diferente.
Mas matemática, sabe o que que acontece? A maior parte dos conteúdos que são importantes na URGS também são importantes no Enem. Olha ali, galera, eu vou pegar a canetinha vermelha e começar a destacar alguns, tá? Geometria plana. Geometria plana, lembra que era importante na URGS? Também é no Enem. Se vocês somarem os três próximos, ó, representação de dados, significa matemática básica, tabelas, etc. Razão e proporção e porcentagem, todos esses, pessoal, dizem respeito ao quê? Matemática básica, que era outro conteúdo na URGS, super importante. Depois vem aqui, ó, funções e equações, um pouquinho adiante, ó. Se vocês olharem para a tabela da URGS, também é super importante. Depois, geometria espacial. Geometria espacial também na URGS, super importante. Galera, tem algum microfonezinho aberto? Eu vou... Não sei se eu localizei aqui já. Acho que fechou. Talvez tenha fechado, tá? Bom, o lance é o seguinte. Qual é o resumo da história, tá? É claro que o URGS e Enem são diferentes. Enem tem 45 questões de matemática, URGS tem 15. Então, é claro que é diferente a quantidade de questões, mas a proporção do que é mais importante, ou seja, na prova de matemática, o que eu devo estudar mais ou menos, é muito parecido no Enem e na URGS. Então, o recado que eu queria dar nesse momento para vocês é o seguinte: no que diz respeito à matemática, podem ter certeza que aquilo que a gente vai fazer no ângulo, nos conteúdos que vão ser mais estudados, que vão ter mais aulas ao longo do ano, nos 3 setores, tá? No meu setor, que é álgebra, geometria com a Bruna, e depois a parte de matemática básica, a probabilidade e tal, com o Vaqueiro, são os 3 setores que eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir dar conta daquilo que mais cai em matemática nos dois exames, tá? No Enem, que é um exame nacional do ensino médio, e na URGS, que é o vestibular dessa universidade. Beleza? Então isso é super importante, porque talvez em outras áreas seja diferente. E aí até vou dizer que é mais desafiador. No que diz respeito à matemática, quando tu se prepara para o Enem, está se preparando para a URGS também, com algumas diferenças. Talvez o jeito que o Enem cobra é diferente do jeito que a URGS cobra, mas o conteúdo aparece parecido nos dois, no que diz respeito a quais caem mais. Beleza. E como que vai ser, então, a divisão de conteúdos, tá? Eu coloquei aqui na ordem alfabética dos nomes, eu poderia colocar na ordem dos setores, tá? Então, assim, coloquei na ordem alfabética dos nomes. Eu, Arthur, o que que eu vou trabalhar com vocês? Basicamente, pessoal, álgebra, tá? Tudo que diz respeito à álgebra. Certamente, eu acho que vocês morrem de paixão por álgebra, né? Digam aí se sim, tenho certeza, todo mundo ama funções, logaritmos, produtos notáveis, equações, tudo isso que diz respeito à álgebra será comigo. E esse setor é o setor C no material de vocês. O que significa o setor C? Vai ser uma parte do conteúdo de matemática que todos os 4 livros vão ter. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. É uma sequência de aulas. Eu vou dar todas essas aulas para vocês. No setor B, que também vai ter em todos os livros, a Bruna vai trabalhar geometria. Ó, geometria plana, espacial, até a álgebra linear vai ter pouca coisa, talvez tenha uma aula extra, tá, gente? Mas é principalmente as geometrias, plana, espacial e analítica, tá? E, então aqui até já vou riscar, porque esse vai ser no máximo uma aula extra, tá? É principalmente as geometrias. E no caso, já vi que a Annelise levantou a mão, já deixa eu perguntar. E no caso do Vaqueiro, ele vai trabalhar o conteúdo que não é nem álgebra nem geometria, são os conteúdos ali de matemática básica, porcentagem, sequências numéricas, para quem não lembra, são os conteúdos de PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, né? Combinatória, probabilidade e estatística, tá? Então, essa é a divisão dos setores que vão ter em todos os livros. Annelise, pode perguntar. Oi, professor, boa tarde, tá me ouvindo? Sim. Tá, talvez seja uma bobice que eu vou perguntar, mas eu fiquei com uma dúvida agora, na questão de estar falando do número de questões, tá? Eu fiz o vestibular da URGS, eu entrei em 2009, tá? Então era um monte de questões, eu não lembro quantas agora, mas era bem mais que 15, não lembro se era 30, se era 45, eu não lembro. Era um Eram monte. 25, eu acho que em 2009? 2009. Fiz 2009 o vestibular. eram 25. Eu entrei em 2009, é. E aí, na época, quando eu fiz o vestibular, eu lembro que a gente aprendia no cursinho que matemática era uma das matérias onde as questões elas eram divididas igualitariamente nas letras das alternativas, sabe? Uhum. Eu quero saber se isso ainda existe ou se não existe mais agora com 15 questões. Ótima pergunta. No caso de matemática, continua, tá? Para quem de repente ficou com dúvida na pergunta da colega, é assim, ó. Matemática são 15 questões. Aliás, todas são 15 questões na URGS, né? Mas matemática vão ser 3 letra A, 3B, 3C, 3D e 3E.
mas algumas matérias não seguem esse padrão. Tu pode ter 4 de uma letra, 2 de outra, tá? Matemática é certinho. Eu até posso conferir dos 3 anos, mas com certeza na imensa maioria deles é bem distribuído, sim. 3, 3, 3 para cada um. No Enem isso não é verdade, tá? O Enem, por exemplo, são 45 questões em matemática, não são 9 por letra. No Enem isso não é verdade, mas no vestibular da URGS, em matemática é, e em boa parte das matérias também é. E também, assim, quando eu descobri essa coisa das 15 questões, me bateu meio medo, assim, que eu fiquei pensando, cara, isso cair justamente o que eu não sei. Porque antes era uma quantidade maior, a possibilidade de cair alguma coisa que tu soubesse, sabe? Eu Aham. fiquei com esse medo. E também, se souber me dizer como é que eu baixo a mão depois que eu levantei, eu não sei baixar, porque eu sou péssima em tecnologia. Tranquilo. Deixa eu ver se eu mesmo consigo baixar a tua mão. Aqui, já baixei tua mão, tranquilo. Olha só, essa tua dúvida sobre, na medida em que tem poucas questões, né, são só 15, o que estudar mais? Aí realmente, tá, se eu voltar nas telas anteriores ali da URGS, na primeira de todas, que tem os dados sobre esses 3 anos, tá? Por exemplo, essa tabela já vai te dar um bom indicativo. Por exemplo, não tem muito por que focar em sistemas lineares ou mesmo geometria analítica. Geometria analítica caiu, olha lá, geometria analítica caiu uma questão, 0 e uma. Então pode ser que caia uma, eu duvido que caia duas, seria muito difícil, né? Se não teve nenhum ano que caiu. Ou números complexos e polinômios, que são os últimos conteúdos que eu vou dar, foi 0, 0 e 1. Agora, tem conteúdos que com certeza tu vai ter que valorizar, né? Então vou pegar uma cor diferente agora, a cor azul, com certeza, matemática básica. Olha só a importância. Claro, matemática básica são várias coisas, né? Mas por isso que tem várias questões, claro. Mas depois a parte de equações e funções, muito importante. Geometria plana, muito importante. Espacial, 2 de cada. Se vocês somarem esses daqui que eu circulei, ó, por exemplo, pega só em 2022, tá? O que tá na cor azul. 4, 3, 2, 2, 1. Isso já deu 7 mais 5, 12 questões. Então, 12 questões das 15 foram esses conteúdos que eu circulei ali. Bah, isso é super importante, né? Então, assim, eu acho que fica como uma primeira tarefa para vocês, fora as tarefas das aulas que vocês vão ter, uma tarefa é pegar e estudar essas tabelas que eu dei no que diz respeito à matemática, tá? De vocês poderem parar para estudar um pouco o que cai mais, o que cai menos, tá? Essa informação é super importante. Ok, Beleza? obrigada. De nada. Então tá, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar em seguidinha, pode levantar a mão também. Mas eu tava só finalizando aqui falando sobre, então, os setores, né? Isso vocês vão perceber em cada livro, tá, gente? É só chegar na parte de matemática e vai ver setor A, setor B, setor C. Vai ter ali as aulas de cada um dos conteúdos, tá? Isso ao longo dos 4 livros ao longo do ano, tá? Bom, dito isso, vamos partir para nossa aula, tá? Onde que vocês vão encontrar a nossa aula? Ela está no livro 1, né? Livro 1 significa o caderno do aluno 1, na página 136, aulas 1 e 2. Quem tiver, não sei se alguém está com o computador, por exemplo, aberto, e está numa aba com o Zoom e numa aba com a plural aberta, quem abrir lá na plural é só ir diretamente na página 136. Vai localizar essas aulas, tá? Quem não puder fazer isso agora, não tem problema. Tudo que está na aula, eu tirei print, tá? Eu tirei print e fui recortando, ó. Aqui está uma parte da aula, depois tem a outra. Então, eu coloquei tudo que tem na aula, nas aulas 1 e 2. Claro, hoje eu vou dar uma parte da aula só. A parte que continua fica para a semana que vem, porque são previstas 2 aulas, ó, aula 1 e aula 2, tá? Só pegar meu celular, a gente vai cuidando do horário, vou deixar ele carregando aqui do lado, só um instantezinho. Só para ir cuidando do nosso tempo aqui. Então, assim, ó, quem não tiver condições de abrir a plural junto com o Zoom agora, não tem problema, porque tudo que está aqui é o que está no livro. E, claro, eu vou usando a canetinha aqui para preencher as coisas com vocês, tá? E quando vocês tiverem um livro físico, vai ser legal usar o livro físico em aula, porque ele é um livro apostila. Como assim um livro apostila? Por um lado, ele tem a matéria e tal, mas ele permite que tu vá escrevendo junto, né? Não é que nem, sei lá, um livro que tu vai devolver para uma biblioteca, para alguma coisa. O livro é teu, então rabisca, faz o que quiser com ele. Gente, o título da Sir, nossa aula... Oi? só uma dúvida. Não é o caderno de estudos, né? Não, é o caderno do aluno. Tá, é Pergunta que pra super mim importante. no plural não tá aparecendo o caderno do aluno, só o de estudos. Então, assim, Ele tá deixa eu ver se é mais como Alpha óbvio. 25. Tá. Ah, Ah, eu ia perguntar isso. obrigada. Não, olha só, gente, Alpha 25 é um outro material que o cursinho usa, mas que não é o de vocês. O vocês é o Alpha semestral. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou sair do PPT e vou abrir aqui a plural, tá?
Ah, Então, obrigada, Sor. tranquilo. Olha só, deixa eu ver se eu tô aqui com, ó, alfa semestral. É que para vocês aparecem vários materiais, tá, gente? Porque assim, o ângulo tem muitos materiais que a gente utiliza. A maneira mais fácil de vocês acharem é na biblioteca de conteúdos, digitem alfa semestral, tá? E busca. Alfa semestral e busca. E aí tem dois tipos de cadernos que vão aparecer. Um é o caderno de estudos. O de estudos tem para cada disciplina o que vocês vão ter de exercícios para casa, tá? Que são exercícios que vocês fazem em casa. E claro, tiram as dúvidas, natural e tudo mais. Mas o que a gente vai pegar aqui é o caderno do aluno, tá? Então deixa eu passar um pouquinho adiante. Aqui, ó, o caderno do aluno, é esse aqui que diz caderno 1, caderno 2, 3 e 4, tá bem? Esse aqui é o caderno 1. Vai demorar um pouquinho para abrir, mas ó, se vocês forem pelas páginas, dá para digitar aqui, ó. Eu digitei na 136, por exemplo, tá? Que é bem a página da aula de hoje. Então, setor C, que é o meu setor. O que significa setor C? Significa que antes tem o B e antes tem o A. Ó, aqui tem geometria, por exemplo, tá? Que é o setor da Bruna. O meu setor é o C, que é o setor de álgebra. Aprenderam a localizar? Veja se fez sentido a busca aí. Valeu, Sor. Muito obrigada, Sor. Achei. Funcionou, obrigada. Uma Perfeito. pergunta, daí a gente vai usar esse alfa semestral para todos? Porque eu achei que... Isso. O Ah, material de vocês é o alfa semestral. Esse é o tá, material de vocês, obrigada. tá? Beleza. Então tá, gente. Então, esse é o material, ó. Aqui tá a nossa aula, que vai ser a aula de hoje, a aula da semana que vem. E tem aqui o conteúdo e a aula sempre tem também a parte de exercícios, tá? Olha só. Tem a parte de exercício que a gente vai fazer depois. Seja com questões mais simples, seja com questões de Enem e vestibular, tá? O material sempre vai ter isso. Vai ter algumas questões mais introdutórias e algumas questões de Enem e vestibular. Mas a gente vai começar vendo a teoria da aula, tá? Ou uma parte da teoria, que uma parte eu vou ver hoje, uma parte na próxima aula. Então, voltando para o nosso PPT, pessoal, a gente começa falando de uma coisa que em álgebra é super importante, que é a chamada propriedade distributiva. O que significa a propriedade distributiva? É a ideia de que uma multiplicação, tá? Olha só, uma multiplicação, quando eu multiplico um número por uma soma ou por uma subtração, tá? Eu vou distribuir os números, eu vou multiplicar o A pelo B e o A pelo C, né? Então, essa é chamada propriedade distributiva. Em alguns colégios, geralmente para o pessoal que está no colégio ainda ou terminou há pouco, chama de chuveirinho, né? Alguns professores chamam assim, ah, parece um chuveirinho ali com uma aguinha. Tá, mas o nome oficial disso é propriedade distributiva. E isso vale, gente, tanto para um número multiplicando dois, mas também pode ser para um parênteses multiplicando outro parênteses, tá? E claro, pode ser um multiplicando 3, um multiplicando 4, tá, gente? Pode ser quantos números forem. Mas o importante é, se tu tiver um parênteses multiplicando outro parênteses, tu tem que fazer todas as contas. Então, tem que fazer ali, ó, o A vezes o C, o A vezes o D, o B vezes o C e o B vezes o D, tá? Também a gente chama isso de desenvolvimento do produto. Eu estou desenvolvendo, eu estou fazendo a conta, tá? Então, só para dar alguns exemplos para vocês, se eu tenho, por exemplo, assim, ó, 2x vezes x mais 3y, tá? Se eu tenho essa conta, por exemplo, exemplo aqui embaixo para vocês, quem quiser pode anotar junto. Como é que eu faço essa conta? Um cuidado que vocês têm que ter, quando tiver mais letras envolvidas, letras e números, é cuidar qual é o número resultante, né? E também qual é o expoente das letras, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu faço 2x vezes x, 2 vezes 1 vai dar 2, porque é como se tivesse um 1 aqui na frente, né? É como se fosse 1x. Então, 2 vezes 1 dá 2. E x vezes x fica x ao quadrado. Então, fica 2x ao quadrado. Mais 2x vezes 3y, tu tem que multiplicar o 2 pelo 3, vai dar 6. E x vezes y fica xy, tá? Claro, com o tempo pode ser que surjam contas mais difíceis, com mais expoentes, mais números, mas o básico é isso. E tu faz da mesma forma se for um parênteses vezes outro parênteses. Por exemplo, tu pode ter x mais 1 vezes x ao quadrado menos 2, por exemplo. Vou pegar um só com x, sem y agora. Como é que eu faço essa conta? Ora, eu vou multiplicar o x vezes o x ao quadrado, vai dar x ao cubo. Depois eu multiplico o x pelo menos 2, vai dar menos 2x. Depois eu multiplico o 1 pelo x ao quadrado, vai dar mais x ao quadrado. E 1 vezes menos 2 fica menos 2. E assim vai, tá, gente? Essa propriedade é super importante para ajudar depois nos produtos notáveis.
A próxima parte que eu vou explicar agora para vocês são os chamados produtos notáveis, que são umas regrinhas que a gente utiliza em álgebra para facilitar as contas, tá? Uma coisa super importante é que os produtos notáveis eles servem para facilitar a nossa vida, não é para complicar. Eu sei que algumas pessoas não gostam muito de decorar coisa, mas realmente ajuda, tá? Ajuda bastante. Então, eu vou deixar um minutinho aparecendo esses dois exemplos que eu fiz aqui. Depois vão ter exemplos parecidos para a gente fazer na aula, tá? Mas ficam essas dicas iniciais aí. Professor, Também, pessoal, se alguém quiser mandar perguntas pelo chat, pode mandar, tá? professor, Oi, diga. ah, só pode repetir como é que eu entro no livro mesmo? Não é o Alpha 25, né? Isso, é o alfa semestral. A melhor maneira é pegar na busca, tá? No buscador ali, digitar alfa semestral e clicar em buscar, que daí vai aparecer só os alfa semestrais, que daí vai ter tanto os cadernos de estudos, estudo significa o caderno de casa para fazer os exercícios, e o caderno do aluno. O caderno do aluno é aquele que vai ter os materiais de aula. Beleza. Valeu. Valeu. Gente, eu vou manter as anotações com a canetinha, tá? Ela não apaga quando eu vou pro próximo slide. Quem precisar que eu retorne depois, eu posso retornar, tá? Mas são apenas dois exemplos iniciais, a gente vai ter mais exemplos depois ao longo da aula. E aí, com isso, a gente chega na parte chamada de produtos notáveis. Antes de mais nada, o que que significa a expressão produto notável? Produto é multiplicação, tá? Sempre a palavra produto em matemática significa que vai ter uma conta de multiplicação. Notável significa especial. Então, são multiplicações especiais. São multiplicações que têm características próprias, tá? E elas têm uns nomezinhos que eu tenho certeza que quando vocês aprendem isso lá no ensino fundamental, isso aqui é um conteúdo de fundamental, não é de ensino médio, tá? Isso aqui geralmente no colégio se aprende entre o oitavo e nono ano, tá? O primeiro deles se chama de quadrado da soma de dois números. Por que quadrado da soma? Vejam só. Quadrado da soma. Pintei de amarelo ali no quadrinho também, tá? Ou seja, eu tenho uma soma de dois números ao quadrado. Depois, nós temos o quadrado da diferença de dois números. Então, vejam, é o quadrado da diferença. Eu tenho uma diferença, que diferença significa subtração, tá? Eu tenho uma diferença dos números ao quadrado. E o produto da soma pela diferença. O que significa isso? O produto, ou seja, a multiplicação da soma pela diferença. Claro, gente, que vocês vão procurar usar isso quando tiver letras envolvidas, tá? Quando tiver números, vocês podem fazer a conta. Então, uma dúvida que o pessoal tem é, por exemplo, assim, ó. Ah, Sor, se eu tenho 7 mais 2 ao quadrado, 7 mais 2, eu preciso fazer essa conta toda? Poxa, claro que não, né? Tu pode fazer 9 ao quadrado. Tu pode somar 7 mais 2. Geralmente tu vai usar isso, gente, quando tiver letras envolvidas, tá? 9 ao quadrado daria 81. Então, ninguém precisa ficar usando fórmula para fazer conta com número. Embora possa ajudar em alguns casos. Depois eu vou dar umas dicas de como que tu pode usar isso para números, para umas sacadas, tá? Para um pequeno macete em algumas contas, mas depois eu mostro. A princípio, o nosso foco é usar isso para quando tiver número com letra, ou letra com letra, tá? Por exemplo, a gente quer usar isso para uma situação, vou colocar ali embaixo um exemplo, tá? Por exemplo, se eu tiver x mais 2 ao quadrado. Aliás, vamos olhar para esse exemplo, pessoal, antes mesmo de ver as fórmulas e entender como é que elas funcionam. Olhem comigo x mais 2 ao quadrado. Alguém poderia dizer, Sor, x mais 2 ao quadrado não é a mesma coisa que x mais 2 vezes x mais 2? Ou seja, elevar ao quadrado não é multiplicar a coisa por ela mesma? Sim, tu poderia fazer isso dessa forma, que é fazer com a forma distributiva, que foi o que a gente viu antes. Mas o que que acontece, gente? Esse tipo de conta aparece com tanta frequência que vale a pena tu saber de cor as propriedades para fazer mais rápido, é uma questão de tempo, é uma questão de agilidade. Mas nada impede de tu abrir a conta e fazer daquele jeito. Fazer o x vezes o x vezes o 2 e assim por diante, tá? Dá para fazer assim, mas a gente vai aprender uma técnica, por isso que o nome da aula é técnica algébrica, para poder fazer isso de forma mais rápida, tá? Então, por exemplo, assim, ó, na primeira delas, quando tem ali a mais b ao quadrado, por que que isso vira a conta da direita? Por que que fica desse jeito? Na verdade, a gente pode aprender isso fazendo uma vez a conta e depois só decorando, né? Decorando significa aplicando com mais praticidade. A mais b ao quadrado significa a mais b vezes a mais b. Então, basta que tu faça isso uma vez na vida para aprender como é que fica e depois tu aplica direto, tá? Então, tu vai fazer a vezes a vezes b,
B vezes A e B vezes B. A vezes A fica A ao quadrado. A vezes B fica AB. B vezes A fica AB também. E B vezes B fica B quadrado. E aí, o que que acontece, pessoal? AB e AB, vocês viram que deram dois valores iguais? Eu vou somar eles. AB com AB fica 2AB. E é por isso que essa continha aí, deixa eu puxar uma setinha, ela fica daquele jeito que ficou lá, ó. Ficou A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Isso provavelmente o professor da escola de vocês, professor e professora lá do 8º ano, dizia assim: é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É assim que a gente lê, que é A quadrado mais 2AB mais B quadrado. E, pessoal, isso vale para os próximos também, tá? A gente pode aprender a fazer isso com todos. Eu vou fazer isso uma vez e depois a gente vai aplicar as contas, tá? Então, por exemplo, A menos B ao quadrado. Como que a gente faz a conta A menos B ao quadrado? Ora, isso é A menos B vezes A menos B. E aí tu multiplica agora. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, fica menos AB. Tanto faz a ordem, né? A gente pode ser BA ou AB, tanto faz. Menos B vezes menos B, atenção, fica positivo. Aqui tem duas coisas importantes, tá? Primeira coisa, menos B vezes menos B fica positivo. E a outra coisa é que quando eu junto aqueles dois termos negativos, menos AB com menos AB, eu estou somando duas coisas negativas, fica negativo, tá? E é por isso que essa continha fica daquele jeito que ficou lá, ó. Como é que ficou a conta, então? Qual é a regrinha padrão? O quadrado do primeiro, A ao quadrado, depois menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vejam que a continha que ficou ali, a fórmula, eu não gosto de chamar isso de fórmula, tá? Na verdade, é um padrão. Esse padrãozinho que ficou ali, a gente descobriu ali fazendo a conta, tá? E no último caso, galera, vejam só, quando vocês têm A mais B vezes A menos B. Olha que interessante. A gente chama isso de produto da soma pela diferença. A vezes A fica A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. Ó, fiz o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo. E agora a segunda parte. B vezes A fica mais AB. E B vezes menos B fica menos B ao quadrado. Vejam que aconteceram algumas coisas de novidade agora. Primeira novidade, pessoal. Menos AB com mais AB eu posso cancelar. São números iguais, né? Menos AB e mais AB com sinal trocado. Essa é uma novidade. E a outra novidade, ó, é que o menos B quadrado ali ficou negativo, né? Isso não tinha acontecido antes, sempre era positivo, né? Então agora, por isso que a continha ficou como tá ali, ó. Vejam na setinha azul lá. Ficou A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Isso daí só para mostrar para vocês, gente, aquele exemplo que eu tinha montado ali, ó. Se eu faço x mais 2 ao quadrado, eu falei para vocês lá no início da explicação, eu posso fazer x mais 2 vezes x mais 2? Claro que posso, mas eu posso aproveitar e fazer direto. O que que significa o quadrado do primeiro? O que é o quadrado de x, pessoal? Ora, é x ao quadrado. Depois, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes x vezes 2, que são os valores ali. E mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Então, fica x ao quadrado mais 4x, né? 2 vezes 2 fica 4, então 4x mais 4. Essa conta que surgiu ali como resultado, ela poderia ter surgido se eu tivesse seguido a conta daquele jeito lá, ó. Se eu tivesse seguido, aquela continha daria a mesma coisa, mas fica mais fácil fazer usando a fórmula, que é mais rápido, tá? Vejam se está tudo bem com a explicação até agora, gente. E aí eu dou um instantezinho só para quem está anotando e avanço para a gente fazer exercícios referente a isso, tá? Os outros 2 pontos teóricos, a aula tem mais 2 partezinhas, ficam para a semana que vem. Eu quero fazer exercícios de aula sobre essa parte aqui. Pode voltar no outro slide lá, por favor, rapidinho. Aham. Esse aqui? Aí, valeu. Beleza. Agora eu vou deixar um pouquinho no outro, que foi o último que eu terminei. E aí o pessoal que estava pegando também pode pegar os exemplos. Mas, gente, qual que é o objetivo aqui? É que vocês realmente saibam de cor essas 3 propriedades, porque fica
assim. E isso aparece no meio de questões de outros conteúdos. Vou dar um exemplo, tá? Uma coisa que eu costumo dizer sobre esse conteúdo de produtos notáveis é que ele é um conteúdo meio e um conteúdo fim. O que significa isso? Existem questões que vão cobrar só isso. Dele é um conteúdo fim. Tu usou ele para fazer o exercício. Ponto. Tu terminou. Como vai ser a questão do Enem que a gente vai fazer. Vai ter uma questão do Enem da aula que cobra só isso, nada mais. Mas esse conteúdo também é um conteúdo meio. Ou seja, tu usa esse conteúdo no meio de um exercício de outra parte. Vou dar um exemplo. Geometria analítica, que é uma parte da geometria, tá? Vai ter várias questões de uma parte da matéria lá, de distância entre ponto e reta, distância entre dois pontos, equação da circunferência. Não sei se alguém já está vendo geometria analítica no colégio, ou se já viu, né? Enfim. Tem partes de conteúdos de outras matérias de matemática que utilizam isso aqui. Então, ele é um conteúdo fim e é um conteúdo meio. Ele é super importante. Tranquilo, gente. Vou seguir adiante aqui, então. Se alguém precisar que eu retorne um pouquinho, eu retorno depois, tá? E também as anotações eu posso enviar para vocês, tá? Tudo que eu anotei nos slides fica salvo e eu envio para vocês. Todas as aulas de vocês, pessoal, vão ter exercícios, tá? Sempre que disser ali em classe, são exercícios que, em tese, são para ser feitos em aula. Mas cada professor tem autonomia para fazer as coisas, tá? A gente tem algumas matérias, tipo biologia, história, que talvez a explicação seja muito densa. Tu tem muita teoria para desenvolver. Então, pode ter alguns conteúdos que às vezes não dê tempo de fazer tantas questões em aula. Tem algumas matérias que é diferente, né? Matemática, física, química, quase que a explicação se baseia em exemplos, né? A gente usa muitos exemplos para fazer as coisas. Então, vocês vão perceber que cada professor tem assim, autonomia para encaminhar suas aulas, tá? Mas, enfim, vamos fazer aqui os exercícios, então. Quem quiser pode ir tentando fazer ao mesmo tempo, fazendo antes, enfim, mas eu vou fazendo bem passo a passo aqui, tá? Primeiro, exercício 1, letra A. Eu tenho que só desenvolver ali. Ali é bem propriedade distributiva que a gente viu no início, tá? 4 vezes 8 dá 32. A vezes B são letras diferentes, fica AB. Não tem como fazer a conta de A vezes B, tá? Tu só escreve. Depois fica negativo, ó, menos, porque o primeiro é positivo e o segundo é negativo, né? 4 vezes 3 dá 12, e A vezes C fica AC, tá? Então fica menos 12 AC. E essa é a conta. Nesse momento a gente só está aplicando a técnica, tá? A gente não vai chegar em lugar nenhum por enquanto com isso, mas aplicamos a conta aqui, tá? Na segunda, pessoal, daí tem dois parênteses, tem que multiplicar o primeiro por cada um deles e o segundo por cada um deles, tá? É aquela distributiva quando eu tenho dois parênteses. Daí vai ficar o quê? 2 vezes 3 fica 6 e x vezes y fica xy, tá? Depois, 2 vezes 1 tem um ali na frente, tá? Sempre que não tiver nada na frente tem um 1. Então vai ficar mais 2 e x vezes x fica x ao quadrado, tá? Então x vezes x, x ao quadrado. Depois, menos y vezes 3y vai ficar menos 3y quadrado. Fica negativo porque o y está negativo ali, tá? E é menos com mais, fica menos. E menos y vezes x fica menos xy. Gente, a princípio a resposta até podia ficar assim, mas tem um detalhe aqui, né? Vocês percebem que nós temos termos semelhantes, olha só. Esse 6xy, ele é semelhante do menos xy. Então, você sempre tem que juntar termos semelhantes. E 6 menos 1, é como se tivesse um 1 ali na frente, tá? Vai ficar 5. Então, a resposta final aqui fica assim, ó. 5xy, porque eu juntei esses dois, mais 2x quadrado, menos 3y quadrado, tá? É desse jeito que fica a conta, porque eu posso juntar os termos semelhantes. Depois, tá? Letra C. A letra C, tu tem uma diferença ao quadrado. Lembra daquela regrinha do quadrado da diferença? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, assim, ó. Primeiro tu vai fazer 5m ao quadrado. Fica 5m ao quadrado. Quem quiser pode fazer direto, tá? Vou colocar passo a passo aqui. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui, pessoal, eu já estou utilizando, tá? A regrinha que a gente viu, que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Deixa eu só melhorar meu N, que ficou feio ali. E depois mais o quadrado do segundo. Já apliquei direto a conta. Daí agora eu vou fazer os resultados. 5m ao quadrado fica 25m ao quadrado. Então, eu levo ao quadrado tanto 5 quanto m, tá? Depois, menos 2 vezes 5 fica 10. 10mn. E mais n ao quadrado, tá?
Esse aí é o resultado, então, da letra C. E para fechar esse exercício 1, na letra D de dado, nós temos ali, vejam só, é o produto da diferença pela soma. Mas vejam que os valores são os mesmos, né, gente? Olha lá, 3P, 3P, 2Q, 2Q, são os mesmos valores. Então, tentem lembrar, em relação ao slide anterior, vou voltar rapidinho só para mostrar, tá? É o terceiro caso que nós vimos. O que que sobra no terceiro caso, gente? Sobra só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Repito, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, é o quadrado de 3P ao quadrado, menos o quadrado do segundo, o quadrado de 2Q. Quem quiser pode fazer passo a passo, tá? Pode fazer a distributiva, vai dar no mesmo. Só que assim é mais fácil, assim tu já atalha no exercício. 3P ao quadrado fica 9P ao quadrado. Menos, o outro vai ficar 4Q ao quadrado, tá? Então fica 9P ao quadrado menos 4Q ao quadrado. Vou deixar um instantezinho aparecendo aqui, tá? Nossa aula está quase terminando, então vou mostrar o exercício 2 e mostrar a tarefa para vocês. Não sei se o professor Pedro já apareceu aqui, deixa eu ver nos participantes. Nossa, o professor Pedro, acho que ainda não. No seguinte dia ele deve estar entrando. Até aqui, gente, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Sir, só para saber se eu fechar o livro, as anotações que eu fiz vão ficar salvas. Quando tu abre na plural, se não me engano, tem uma opção que tu coloca de modo aula. Se não me engano, tem isso, que tu consegue anotar. Aquilo que tu anotou na plural fica. Eu não sei se apareceu essa opção ou não. Tá. Obrigada. Tá, de nada. Bom, gente, como eu disse para vocês, tem vezes em que esse conteúdo aparece no meio lá de uma outra questão, de outro conteúdo. Mas no caso dessa questão do Enem, o que pede a questão é exatamente para a gente saber aplicar as fórmulas dos produtos notáveis. Então veja como é importante saber esse conteúdo. Vou ler ali com vocês, tá? Em certa página de um livro foi notada uma senha. Para descobrir qual é a página, dispõe-se da seguinte informação. Eu vou destacar ali com marca-texto, tá? Olha só a informação. A soma dos quadrados dos três números que correspondem à página da senha, à página anterior e à página posterior. Anterior significa a página que está antes, né? E posterior é a seguinte. É igual a um certo número K, tá? Ou seja, é tipo uma continha, uma charadinha matemática, tá? E N, pessoal, é o número da página. N é o número da página. Agora vamos ler de novo a frase que eu anotei ali, ó. A soma dos quadrados dos três números tem a página anterior e a posterior. Gente, o que significa a soma dos quadrados? Eu vou fazer cada quadrado e somar ele. Por exemplo, o quadrado de n é n ao quadrado, tá? Tá ali, n ao quadrado. Mais, porque é a soma dos quadrados. Eu vou somar com o quadrado da página anterior. Ó, o quadrado da página anterior mais o quadrado da página seguinte. A soma dos quadrados dessas três páginas tem que ser igual ao número K. Basicamente, pessoal, se a gente seguir essa conta, a gente vai chegar na alternativa correta, tá? Claro, vai ter que só organizar as informações, juntar os termos semelhantes. Então, fazendo rapidinho aqui, ó, fica n ao quadrado. O primeiro não muda, tá? Fica n ao quadrado. A segunda conta, pessoal, o que é n menos 1 ao quadrado? Isso é um produto notável, né? Que vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, isso aqui tudo, eu vou pegar uma cor diferente, ó, é o desenvolvimento daquela conta ali. E agora eu vou desenvolver a última conta, que é o n mais 1 ao quadrado. O que é n mais 1 ao quadrado? É o quadrado da soma, né? Vai ficar n ao quadrado mais 2 vezes n vezes 1 mais 1 ao quadrado. Tudo isso, gente, é o desenvolvimento da segunda conta, ó, ou da última conta que estava lá, aquela continha ali. E tudo isso é igual a K. Basicamente, o que a gente tem que fazer agora, eu passei uns minutinhos, não sei se o Pedro chegou, mas já estamos terminando. Eu vou agora juntar os termos semelhantes. Vejam só, gente, tem n quadrado 3 vezes. Então vai ficar
3n ao quadrado. Depois, olha só que interessante, o menos 2n, que vai dar aqui, ó, vai cancelar com o mais 2n, porque é tudo igual. É menos 2n1 e depois mais 2n vezes 1. Então, cancela. Já os 1 ao quadrado que estão ali, como os dois são positivos, eles se somam, ó. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, fica 1 mais 1, né? Vai dar 2. Então, isso aqui mais 2, igual a k. Gente, a resposta podia estar assim. Só que, ó, a gente olha para as alternativas e a gente vê que as alternativas que tem chance de estar certa, que são ali as letras C e D, elas mudaram o 2 de lugar. E aí a gente sabe, numa equação, né, que se esse 2 está somando, eu vou passar ele diminuindo, fica K menos 2. O 2 passa, né, diminuindo. E, então, a letra D é a letra correta, tá? Vejam uma questão do Enem, que até não é dos conteúdos que mais cai, mas cai também, né? Pedia basicamente para aplicar as fórmulas de produto notável. Claro, é uma questão estilo Enem. Como é que são as questões estilo Enem? Sempre tem uma situação, né, um contexto e tal para ser abordado ali, tá? Professor, Diga. eu fiquei bem receosa olhando essa questão, porque assim, eu ia chegar, tá? Se eu conseguisse chegar na equação ali no 13, né, ao quadrado mais 2 igual a k, eu ia olhar, não ia achar nenhuma alternativa igual, e eu não sei se eu ia ter essa criatividade de pensar, tipo, trocaram umas coisas de lugar, e, sabe? Uhum. Uma coisa importante, né? Vamos lembrar, estamos aqui na aula 1 do primeiro dia de aulas. A expectativa que a gente tem é que ao longo, então, da prática, desses meses todos, uma das coisas que a gente vai aprender é justamente a ter prática de resolução para começar a surgir essa ideia criativa. A ideia criativa de como montar a conta e como fazer, ela não se desenvolve com 1 ou 2 exemplos, é ao longo de um período de prática. Pode ter certeza que a gente vai praticar bastante isso para começar a desenvolver essas ideias, tá? É com o Beleza. tempo. É com o tempo. Gente, só para mostrar para vocês, tá? Que no final da aula sempre tem uma orientação de tarefas. Isso foi explicado para vocês pelos que avôem na aula de abertura. E aqui, por exemplo, olha só, qual que é a orientação de tarefa relativa à aula de hoje? Tem ali tarefa mínima, é muito importante que façam. Tarefa complementar, seria importante também se puder fazer. Tarefa desafio, para quem quiser se desafiar. E aí sim, vocês vão lá no caderno de estudos de matemática. O caderno de estudos é a parte onde tem os exercícios e tem também leitura, tá, gente? A leitura significa ler a parte teórica com um pouco mais de profundidade. Todo estudo funciona com teoria e com prática. A teoria é pegar a parte teórica da sessão que está nestas aulas, tá? E fazer. Isso vocês fazem no caderno de estudos, tá? Não é no caderno de aula, que o caderno de aula é que vocês usam em sala de aula. Beleza? Eu vou deixar essa tela aparecendo um pouquinho, mas isso vocês acessam no próprio material de aula, tá, gente? Quando vocês acessam o material de aula, vai ter as orientações que tem ali referente à aula, tá? Tanto relativo à aula 1, que nós terminamos, então a aula 1 está dada no setor C, e a aula 2 fica para a semana que vem, tá? E aí a gente faz isso. Deixa eu encerrar já a gravação por aqui. Então, Sor, só uma coisa, eu ainda não abri o livro, mas tem página? Como é que a gente vai achar o item 1 e 2 no Aham. outro livro? Beleza, eu mostro para vocês, tá? Deixa eu parar a gravação.